Fala pessoal, sou o Guilherme Torrejão e no vídeo de hoje eu vou te falar os 3 pilares que são essenciais, são fundamentais para você conquistar tudo que você quer na sua vida profissional e pessoal, ou seja, para você executar todos os planos que você tem, seja no seu lado pessoal, seja na sua carreira profissional. Então vamos lá? A gente tem 3 pilares e geralmente quando a gente fala de produtividade ou a gente quer ser uma pessoa que executa e consegue realizar nossos sonhos, a gente acaba focando muito no terceiro pilar, que é a gestão do tempo, né? Eu acho que é o pilar que você está mais acostumado a ouvir, onde a gente organiza a nossa rotina, onde a gente prioriza o que a gente tem que fazer, onde a gente planeja nossas atividades. Então a gente acaba focando muito em gerenciar nosso tempo. Mas os outros 2 pilares, eles são fundamentais para que você consiga executar essa gestão, né? Então, só gerenciar, só planejar, só ter ali um Notion, né? Que é uma ferramenta que muitas pessoas usam, uma planilha bem bonita, com várias cores, não é isso que vai te fazer ser produtivo, não é isso que vai te fazer executar. Porque no final das contas, a execução, né, a parte onde você vai fazer as coisas não está nessas plataformas, por exemplo, mas sim naquilo que você executa no seu dia. Seja você quer ficar constante fazendo atividade física, quer emagrecer, ou quer conquistar ali um emprego melhor, quer empreender, ou quer, enfim, construir uma família, tudo isso você precisa ser uma pessoa que executa no dia a dia para ter ali um resultado final que você busca na sua vida. Então por isso que eu vou te trazer aqui os 3 pilares completos e algumas dicas para você já ir aplicando nesses 3 pilares, tá bom? Então vamos começar com o primeiro pilar aqui, que é a gestão da nossa energia. A gestão da nossa energia tem a ver com o quanto que a gente consegue ter capacidade de executar certas atividades. E isso tem a ver com o que a gente está quão a gente é disposto a conseguir executar as coisas. A gente sabe que todo dia a gente cansa e a gente precisa descansar para que a gente consiga no outro dia ter energias novamente para conseguir executar tudo que a gente quer. E quanto mais a gente está exposto a informações, a decisões, a estresse, tudo isso vai minando nossa energia naquele dia, ou seja, a gente vai diminuindo a nossa capacidade de gerar o resultado que a gente quer e focado na onde a gente precisa. Então, para esse primeiro pilar, você precisa estar sempre preocupado com o seu corpo, então fazer atividades físicas regularmente. E não precisa ser atividades físicas das mais intensas, mas atividades físicas moderadas que vão fortalecer o seu condicionamento, seu rendimento e aumentar aí a sua capacidade energética, vamos dizer assim. Ou seja, no seu dia você vai ter muito mais disposição para fazer várias coisas. E uma dica extra é, quanto mais cansado você está mentalmente, seja fazendo várias atividades difíceis que exigem um certo nível de decisões ali mais complexas, depois desse período é legal você fazer uma atividade física, porque essa atividade física ela vai conseguir relaxar o seu cérebro e você vai estar preparado para fazer outras atividades, até melhorar um pouco mais os seus níveis de energia. Então, por exemplo, eu de manhã eu trabalho, foco muito em atividades principais que eu tenho que fazer e perto da hora do almoço eu vou fazer uma atividade física, vou fazer uma musculação, porque eu consigo resetar esses meus níveis ali de estresse ao longo desse período da manhã e à tarde eu já estou renovado para continuar um outro bloco de atividades. Outra coisa é você descansar, O descanso também ajuda você a realmente ter energias melhores. Não adianta nada você trabalhar muito, que eu já fiz bastante, de ficar 12 horas trabalhando, de virar madrugada. Isso só traz malefício, porque você no outro dia vai estar muito mais improdutivo, vai ter um sono desregulado e você não vai conseguir fazer a longo prazo. Você pode até fazer num dia que você precise, eu preciso nesse final de semana focar porque acabou que aconteceu vários imprevistos, eu tenho que focar. Beleza, mas você não pode levar isso como regra, todo dia fazer esse fluxo, porque isso vai ser mais prejudicial, ou seja, você vai achar que está fazendo muita coisa, que você está muitas horas, mas muitas horas não significam muito resultado. Você precisa trabalhar de forma inteligente e realmente de forma produtiva. Então, por isso que o descanso é importante, dormir bem, dormir no horário adequado, não tentar dormir tanto de madrugada e tudo mais, para que você consiga se recuperar. E de repente, se você conseguir durante o dia, no horário do almoço, por exemplo, muitas pessoas gostam de descansar, 20, 30 minutinhos também ajuda a dar esse reset no seu condicionamento. Isso vai aumentando a sua capacidade de energia. Outra coisa é eliminar muitas distrações que você tem ao longo do dia, então redes sociais, notificações, todos esses estímulos que você vai tendo ali
faz com que você vai gastando sua energia, né, consumindo aqueles conteúdos, vendo muitas informações. Então, quanto mais você conseguir diminuir também esses estímulos, maior vai ser seu nível de energia para executar aquilo que realmente você busca para gerar o resultado que você quer na sua vida. Então, você precisa também reduzir, né, esses níveis de estímulos. Claro que você, né, assim como todo mundo, gosta ali de um momento de lazer, gosta das redes sociais, mas é separar isso em momentos específicos e não ficar usando isso a todo momento, porque isso vai atrapalhar, inclusive, quando você está executando uma atividade que você para e quer, né, dar uma olhada ali nas redes sociais, acaba que isso, né, pode ser um problema que a gente pode enfrentar com a produtividade daquela atividade em específico, tá? Então, nesse primeiro pilar é importante a gente pensar no nosso corpo e no nosso descanso, né? Tudo isso vai fazer com que a gente consiga ter maiores níveis de energia e a gente consiga ser uma pessoa mais produtiva. E o último ponto importante ainda dentro desse pilar é a nossa alimentação. Tem muitos alimentos que também vão fazer com que nosso nível de energia caia. Então, quando a gente come muita comida na hora do almoço, a gente se sente sonolento, por exemplo, ali para tarde. Por quê? Porque nosso corpo está processando e ele acaba, né, direcionando a nossa energia do nosso corpo para fazer a digestão daqueles alimentos. Então, por isso que é natural a gente ficar sonolento. Então, você precisa entender como que você pode melhorar a sua alimentação. Quais são os alimentos que para você não fazem bem, né? Então, por exemplo, tem pessoas que são mais intolerantes ao glúten ou à lactose, né? Então, são coisas que você pode experimentar, tirar da sua alimentação para que você veja que te dá esse up, esses níveis de produtividade. Então, você entender quais são esses alimentos que você precisa tirar. Por exemplo, bebida alcoólica é algo que, né, nosso corpo não digere bem, ele vai ver isso como uma toxina e vai querer eliminar. Então, diminuir esse consumo, principalmente à noite, porque isso atrapalha muito o nosso sono. Apesar de a gente dormir rápido, mas a gente tem um sono de péssima qualidade quando a gente ingere bebidas alcoólicas. Então, você vai melhorando isso ao longo do seu processo, porque a alimentação também vai ajudar você a ter melhores níveis de energia, buscar consumir o mínimo possível de alimentos ultraprocessados, né, alimentos que realmente foram passados por vários processos industriais, né, focar nos alimentos mais naturais que a gente tem, legumes, verduras, carnes, ovos, né, enfim, esses alimentos que a gente sabe que são alimentos naturais, que tem o mínimo processo possível, né, e isso vai fazer com que a gente consiga melhorar nossa saúde, consequentemente nossos níveis de energia para conseguir executar as atividades que nós precisamos ao longo do nosso dia, tá bom? E o nosso segundo pilar é a gente cuidar da nossa mente. A nossa mente é outro ponto que vai fazer a gente se sabotar, ou vai fazer a gente não ser concentrado, ou vai fazer a gente procrastinar. Então, a nossa mente também é algo que a gente precisa trabalhar nesse processo de produtividade. Porque, como eu falei, não adianta eu ter todo um fluxo planejado bonito se eu não tenho ali motivação, se eu não tenho propósito, se eu não tenho estímulo, se eu não tenho uma mente concentrada para executar aquela atividade que eu preciso fazer naquele dia. Não vai adiantar nada eu ter tudo bem estruturado, tudo bem planejado. Então, cuidar da mente é muito importante. E aí nós temos, por exemplo, meditações que a gente pode usar, esses momentos de pausas no seu dia para você ficar em silêncio, ficar tranquilo, tentar não pensar em muitas coisas. Então, são momentos que vão fazer você desacelerar para que nos momentos que você vá fazer suas atividades, você fique mais concentrado, você consiga, de fato, entregar aquele resultado. E aí você vai começar a sentir o quê? Que uma atividade você demoraria 2 horas, você começa a demorar meia hora, e aí demorando menos para fazer a mesma atividade, você consegue dar espaço para fazer mais coisas. Então, cuidar da nossa mente é muito importante. Redes sociais também pode impactar, né? A gente está mais ansioso, mais estressado. Então, a gente tirar esses estímulos que fazem mal para a gente, para cuidar da nossa mente, né? Descansar isso ao longo do tempo vai fazer com que a gente seja, né, uma pessoa mais produtiva, tá? Também, obviamente, né, buscar terapia se for necessário, né, se a gente precisa de desenvolver ou melhorar alguns traumas que a gente tem ou alguns problemas que a gente está enfrentando. É de suma importância você estar sempre bem, né, com a sua mente realmente, porque senão você não vai conseguir fazer. E outro ponto é você buscar, né, sempre construir os seus propósitos de vida, seja sua família, seja, né, um sonho que você quer realizar, seja, né, um emprego. Buscar esses propósitos vão te motivar de fato a conseguir executar as coisas que você quer. Se você não tem um motivo plausível, né, algo que faça você querer fazer algo, e não precisa ser um motivo, né, mais, né, vou mudar o mundo, mas para cada coisa você ter realmente um motivo que realmente vai fazer você agir, vai fazer você fazer aquela atividade a ponto de você construir um hábito, e aí sim você construir uma disciplina e conseguir fazer isso sem precisar mais tanto de motivação.
né, é algo que você tem que ficar sempre de olho, né, cuidando da sua mente através desse propósito. Isso vai te motivar a você conseguir conquistar e fazer as atividades que você quer. Então, por exemplo, eu faço musculação regularmente. Hoje, para mim, já é algo que eu faço natural, uma disciplina para mim, apesar de não gostar tanto, né, de ir na academia. Acho um pouco monótono ali. Gosto de fazer alguns exercícios, mas não todos. Então, é um esforço que eu preciso fazer para ir todo dia na academia. Mas isso já se tornou para mim, né, uma disciplina, porque eu já pratico, né, a musculação aí há mais de 10 anos, então isso já vem enraizado, né, como uma disciplina. Mas eu trago outra motivação, porque já teve vários momentos que eu parei, depois eu voltei, parava, voltava. Agora eu sei a importância da musculação para mim, mas o grande, né, propósito que eu busquei na musculação é que eu jogo basquete e para que eu seja melhor no jogo eu preciso, né, fazer a musculação. A musculação ela me dá um condicionamento físico para que eu consiga ser melhor no esporte que eu amo praticar. Então isso já para mim já é um motivo maior para que eu não falhe na academia e que eu realmente vá fazer minhas atividades físicas como a musculação para melhorar esse rendimento. Você pode buscar esses propósitos que vão te ajudar a elevar, né, os seus níveis ali de realmente executar o que você precisa fazer para ter o sucesso, para ter o corpo, para ter a mentalidade que você busca, tá bom? Então eu já falei aqui dos 2 pilares que a gente precisa estar sempre de olho para conseguir, de fato, ir para o terceiro pilar, que é gerenciar o nosso tempo e executar nossas atividades. Quanto à gestão do tempo, a gente precisa saber planejar as nossas atividades, saber olhar, entender o que a gente sempre faz, né, recorrentemente, e olhar essas atividades para entender onde encaixá-las no nosso dia. A gente precisa agrupar aquilo que são semelhantes, né? Nós, seres humanos, somos monotarefas, então quanto mais atividades são relacionadas, ou seja, elas têm o mesmo fluxo, o mesmo padrão, mais a gente consegue ter eficiência e consegue executar aquelas atividades. Então por isso que você precisa agrupar essas atividades semelhantes. E também, né, outro fator importantíssimo é entender níveis de dificuldades e níveis de prioridades de atividades, né? Então, uma atividade, ela pode ser prioridade para que eu faça, mas ela pode ser fácil, né? Uma atividade que eu já domino, mas ela é prioridade. Eu tenho essas atividades no meu dia e eu preciso encaixar elas ao longo do meu dia. Mas tem atividades que são prioridades e elas são difíceis. Ou tem atividades que são médias, mas elas são difíceis. Então, você precisa entender essas diferenças para que você consiga organizar da melhor forma possível e chegar a um resultado final. Saber que tudo que você faz tem que ter um resultado final. Para que eu estou fazendo aquele tanto de atividade, né? Seja passar na graduação, seja melhorar no seu trabalho, seja buscar um novo sonho, tudo tem um resultado final. E aí as atividades que você faz é que vão te levar a esse resultado que você busca. E aí por isso que você precisa organizar melhor, entendendo o que realmente é necessário. Quais são as atividades, quais são as prioridades, o que eu preciso fazer para que isso saia do papel e eu consiga ser uma pessoa que consegue executar as coisas que eu busco, entendendo também essa relação de tempo que a gente precisa, né? Tem coisas que demoram tempo e a gente precisa estar de olho nisso. Então, quanto à gestão do tempo, basicamente é isso que a gente precisa fazer. É olhar tudo que a gente faz, classificar essas atividades entre atividades que eu faço sempre, toda semana, todo mês, organizar isso, agrupar as atividades que são mais semelhantes entre si, né, atividades que são parecidas, entender também, né, classificar elas quanto ao nível de prioridade que elas têm no meu dia e quanto ao nível de dificuldade dessa atividade, para que aí você consiga criar habilidades para fazer as atividades difíceis, fazer as atividades difíceis ficarem fáceis e também conseguir gerar, né, o melhor resultado, né, daquelas atividades que você busca fazer, tá bom? Então esses são os 3 pilares que você precisa estar de olho quando a gente fala aí de produtividade, para você ser uma pessoa altamente produtiva, ou seja, fazer atividades que você demora 3 horas em 15 minutos e aí conseguir abrir espaço para mais atividades, fazer tudo que você busca, não só no profissional, mas também no pessoal. Então se inscreve aqui no canal se você gostou desse vídeo, deixa seu like, também ajuda demais aqui o canal, e também deixa aqui nos comentários qual desses pilares que você vai começar a olhar mais criteriosamente, porque você precisa buscar a sua evolução, tá bom? E nos vemos aí num próximo vídeo.